No dia a dia, com frequência, ficamos expostos a situações de perigo e outros inconvenientes. Na maioria das vezes, reconhecemos esses pequenos momentos, digamos, de risco iminente e nos preparamos para evitar possíveis danos. Quase sempre, sabemos o que fazer. As indicações de como agir estão presentes e sabemos as possíveis consequências se não prestarmos atenção a esses sinais. Em seu trabalho, profissionais de saúde têm motivos adicionais para se preocupar com a sua segurança. Os procedimentos mais simples, desempenhados todos os dias, devem ser executados com cuidados de biossegurança para diminuir a exposição a diversos tipos de riscos em seu ambiente de trabalho. Nesse programa, você vai rever os conceitos de biossegurança no diagnóstico laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. Vai entender como a participação de todos os envolvidos no processo auxilia na construção de um ambiente seguro para o trabalho. Vai relembrar os procedimentos recomendados para a higienização das mãos e para a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual e coletiva, inclusive pelo pessoal de limpeza. Vai ver como se faz a desinfecção da área de trabalho e outras recomendações da legislação sanitária vigente. Vai conferir também o que fazer em caso de acidentes com material biológico. E vai conhecer ainda como deve ser feito o descarte de material potencialmente infectante. A biossegurança inclui um conjunto de medidas necessárias na manipulação de agentes biológicos, químicos, para prevenir a ocorrência de acidentes e reduzir riscos. O objetivo é proteger não só a comunidade e o ambiente, mas também os experimentos. Essas práticas preventivas começam já nos projetos dos espaços físicos. No caso da biologia molecular, por exemplo, algumas rotinas exigem a existência de 3 espaços físicos separados, com normas específicas para a circulação entre eles. Consulte a resolução da diretoria colegiada da Anvisa de número 50 e suas atualizações para saber detalhes sobre o planejamento, a programação, a elaboração e a avaliação de projetos físicos de estabelecimentos de saúde. A biossegurança inclui cuidados pessoais que começam antes mesmo de entrar no ambiente laboratorial. Calçados fechados com solado antiderrapante, calças compridas, cabelos presos, unhas curtas e limpas são alguns hábitos que reforçam sua proteção pessoal contra a exposição a materiais biológicos. Você também deve evitar usar joias e bijuteria e dispensar a maquiagem para o trabalho em laboratório. Isso reduz a possibilidade de aderência de agentes infecciosos em sua pele. Os profissionais de saúde, inclusive o pessoal de limpeza, têm que fazer a higienização das mãos ao chegar e ao sair do seu local de trabalho, e também antes e após o contato com pacientes. Observe agora como fazer a higienização das mãos. Molhe as mãos. Aplique o sabonete na palma da mão. Friccione as palmas das mãos e os dedos entre si. Esfregue a palma de uma mão contra o dorso da outra e entrelace os dedos. Repita a operação com a outra mão. Esfregue também os dorsos dos dedos com as palmas das mãos. Esfregue agora os dedos polegares com as palmas das mãos. Friccione as polpas e unhas dos dedos nas palmas das mãos. Esfregue os punhos com movimentos circulares. Enxague as mãos das extremidades dos dedos para os punhos. Seque as mãos com papel toalha descartável das extremidades para os punhos e feche a torneira. Depois de lavar as mãos, é hora de colocar os equipamentos de proteção individual, EPIs. A utilização de EPIs reduz a exposição ao sangue e às secreções e protege em caso de acidentes durante a manipulação e o descarte de materiais potencialmente infectantes. É importante que o profissional tenha em mente que a manipulação de amostras biológicas produz aerossóis que podem causar infecções e contaminar roupas, bancadas e equipamentos. Os EPIs são um direito do trabalhador, definidos em norma regulamentadora. É obrigação do empregador fornecê-los na quantidade e especificação indicadas para as atividades realizadas no local de trabalho. O empregador também é responsável por descontaminar e lavar os jalecos. Seu manual Telelab apresenta uma relação completa dos equipamentos de proteção individual que devem estar disponíveis aos profissionais de acordo com as atividades que serão desempenhadas. É fundamental que os profissionais de saúde saibam como utilizar os EPIs.
Além de fornecer os EPIs, outra obrigação dos empregadores prevista na legislação vigente é a de oferecer capacitação inicial e continuada para todo o pessoal que trabalha em locais onde exista risco biológico. Mas que outros equipamentos são necessários para aumentar a proteção em ambientes onde existe risco biológico? Existe uma outra classe de equipamentos chamados de proteção coletiva. Os equipamentos de proteção coletiva são aqueles utilizados para proteger o meio ambiente e também a saúde e a integridade dos ocupantes de uma determinada área. Devem estar instalados em locais bem sinalizados e de fácil acesso. A sinalização de ambientes laboratoriais também deve indicar a classe de risco em cada setor: ergonômico, físico, químico ou biológico. Nos laboratórios de diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais, encontramos, por exemplo, chuveiros de emergência, chuveiros do tipo lava-óleos e as cabines de segurança biológica, chamadas também de capelas de fluxo laminar. As capelas que devem ser utilizadas são as da classe 2. Elas protegem o profissional e o ambiente laboratorial. Dentro da capela, uma ventoinha na parte inferior cria um fluxo de ar vertical. Esse fluxo é direcionado a um filtro EPA na parte superior. A partir desse filtro, parte do ar volta a circular dentro da cabine e a outra parte é novamente filtrada antes de ser lançada ao ambiente externo. O ar filtrado que voltou a circular dentro da cabine protege o produto que está sendo manipulado do contato com o meio externo, evitando contaminações. Observe agora precauções que se deve tomar ao trabalhar em uma cabine de segurança biológica classe 2. Trabalhe sempre de avental e troque as luvas tantas vezes quanto necessário. Limpe as superfícies da cabine com álcool etílico 70% antes de iniciar e após concluir sua tarefa. Faça uma limpeza completa da grelha de passagem do ar e da bandeja abaixo da grelha, no mínimo uma vez por mês, e sempre que houver derramamento de substâncias. Organize o material que você vai utilizar dentro da cabine. Para garantir a estabilidade do fluxo, ligue a capela pelo menos 5 minutos antes de começar a trabalhar e deixe-a funcionando 5 minutos após concluir seu trabalho. Você viu que o bom funcionamento do sistema de filtragem depende da ausência de interferências no fluxo de ar dentro da cabine. Deixe livres as grelhas de passagem de ar. Após colocar as mãos, aguarde 1 minuto para iniciar o trabalho. Quando terminar, faça a descontaminação dos objetos reutilizáveis que tiveram contato com material biológico. Acondicione todo o material infectante para descarte e deixe-a funcionando 5 minutos após concluir seu trabalho. Bom, você viu que o fluxo laminar gerado pelo motor elétrico e pela ventoinha é o componente principal desse equipamento. É a estabilidade do fluxo que garante a proteção coletiva. Além disso, leia sempre as instruções de uso e certifique-se de realizar manutenção periódica das cabines. Você reparou como a cabine de segurança está ligada à eletricidade? Em uma tomada exclusiva. Todos os outros equipamentos elétricos devem ser ligados dessa maneira. Assim, sem extensões ou conexões múltiplas, você evita curtos-circuitos e incêndios. Atenção! O pessoal do laboratório deve ser treinado não só para a utilização dos EPIs, mas também de todos os equipamentos de proteção coletiva. Além disso, junto aos equipamentos, deve haver instruções sobre como utilizar e fazer a manutenção de cada um deles. Note bem, os equipamentos de proteção individual são para utilização exclusiva em seu local de trabalho. Todo material pérfuro-cortante deve ser desprezado em recipientes rígidos e com tampa. Esses recipientes devem ser colocados sempre próximos ao local onde é realizado o procedimento e não devem ser preenchidos acima do limite indicado na embalagem, que é de 2/3 de sua capacidade total. Só sofri um acidente faz uns 6 meses. Fui pegar um saco de lixo branco e tinha uma agulha dentro do saco e acabei me picando. Não peguei nada, né? Recebi todo o tratamento. Aí tivemos uma reunião para discutir o assunto e depois desse acidente nunca mais soube de nenhum outro. Outra situação que requer cuidados específicos é a desinfecção de áreas contaminadas por material biológico. Nesse tipo de acidente, a descontaminação e limpeza da área de trabalho devem ser feitas imediatamente. Deve ser utilizado um desinfetante apropriado pelo tempo recomendado.
Consulte em seu manual Telelab a tabela com desinfetantes, indicações de uso e o tempo recomendado em cada caso. Após a retirada do material biológico, você deve aplicar novamente um desinfetante e aguardar a secagem total da área de trabalho para utilizá-la novamente. As bancadas e os ambientes também têm que ser descontaminados regularmente. Essa limpeza deve ser feita ao menos 2 vezes ao dia pelo próprio usuário da bancada. Já a limpeza de pisos e a retirada de lixo devem ser feitas ao menos 2 vezes ao dia pelo pessoal da limpeza devidamente paramentado. Todo material potencialmente infectante utilizado na rotina deve ser descontaminado antes de seu descarte. Tubos contendo sangue, soro ou plasma e também a caixa de materiais pérfuro-cortantes devem ser descontaminados por autoclavação. A autoclavação é um processo de esterilização executado também para materiais reutilizáveis. Veja bem, podem ocorrer incidentes que provoquem a exposição direta do profissional de saúde a materiais biológicos, por exemplo, por inoculação cutânea ou inalação de aerossóis. Essas situações devem ser tratadas sempre como urgência médica. Devem ser adotados procedimentos para diagnóstico, acompanhamento e prevenção de doenças, inclusive com monitoração de uma possível soroconversão. Essas medidas devem constar do Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse plano deve ser escrito em linguagem clara e acessível. Deve ser distribuído a cada trabalhador e ficar disponível ao alcance de todos. Seu conteúdo tem que incluir o tratamento médico de emergência, a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes, a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência e as formas de remoção para atendimento. Conheça mais detalhes dos componentes do Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional na norma regulamentadora 32 e acompanhe as atualizações da legislação. E lembre-se, todo profissional de saúde deve ser vacinado contra difteria, gripe, hepatite B e tétano. Em biossegurança, tem uma atividade que é muitas vezes negligenciada: o descarte dos resíduos biológicos. Antes de fazer o descarte do material biológico em sacos de lixos brancos, você deverá fazer a descontaminação por autoclavação dos pérfuro-cortantes, dos tubos com sangue, ponteiras e todo o material que teve contato com o material biológico. O descuido na identificação dos diferentes tipos de resíduos pode acarretar sérios danos ao meio ambiente e à saúde da população. A correta separação dos materiais evita, por exemplo, que material biológico infectante contamine o meio ambiente e ponha em risco a saúde de quem manipula o lixo e de toda a população. Aqui a gente encontra de tudo, é agulha, vidro quebrado, seringa suja de sangue, eles colocam a vida dos catadores em risco, até a natureza. Cada resíduo do laboratório pode ser facilmente identificado e separado. A legislação sanitária apresenta a classificação completa dos tipos de resíduos. Veja o tipo de recipiente para descarte e a cor indicada para cada tipo de contentor de resíduos em seu manual Telelab. Verifique se existe um sistema de coleta seletiva de lixo em seu local de trabalho. Em caso afirmativo, participe ativamente e defenda essa ideia. E mais, é preciso que os profissionais de saúde tenham consciência de que o descarte de material infectante tem custo muito superior ao de resíduos comuns. Vem daí a importância de se fazer a correta identificação e separação dos resíduos do seu laboratório. E não se esqueça, a biossegurança deve ser tema recorrente em reuniões de trabalho. Em suas discussões periódicas, você deve conferir detalhes que parecem irrelevantes, mas que, na verdade, contribuem para a manutenção de um ambiente laboratorial seguro. A temperatura ambiente está dentro da faixa recomendada de 20 a 26 graus Celsius. O laboratório vem sendo mantido em condições ideais, sem plantas, sem comida e bebida, sem a presença de estranhos à rotina. Lembre-se, laboratório não é lugar para crianças. Tenha havido cuidado na organização do trabalho, isso é, você leva para a bancada apenas o material indispensável a cada atividade e mantém as bancadas sempre limpas? Com essa atitude de atualização constante, você pode fazer a diferença.
Nesse programa, você viu alguns procedimentos de biossegurança e boas práticas laboratoriais recomendados por especialistas e também pela legislação vigente. Esses e outros tópicos estão explicados de forma mais detalhada no manual. Junto com este vídeo, ele é uma fonte permanente de consulta. Estude com atenção e reveja o vídeo quantas vezes quiser.